Imagina a situação: você é um jovem normal, trabalha, estuda, até que um dia você se apaixona por alguém, começa a namorar com ela, e um dia, no meio de uma conversa, você descobre que ela é um zumbi. Pois é, essa é uma das situações que só um cara como Junji Ito conseguiria criar e trazer à realidade. E é essa história que nós vamos falar hoje, a história de She is a Slow Walker, ou Ela é uma Caminhante Lenta, algo assim. Essa história é um one-shot lançado pelo Junji Ito, que foi compilado em uma de suas várias coletâneas de terror. E é uma história centralizada em torno de uma garota que virou zumbi e um apocalipse que está tomando a Terra. Mas antes de contar a história, eu quero pedir que você, por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva se você for novo por aqui. She's a Slow Walker começa com os dois personagens principais, que a gente subentende que são namorados, em seu apartamento, conversando sobre a questão dos apocalipses zumbis, né? Começam a falar de filmes e jogos e começam a querer diferenciar ali e discutir qual dos dois são mais assustadores, os zumbis rápidos ou os zumbis mais lentos. Quando o Junji Ito escreveu essa história, ele estava fazendo referência ao debate que já existia há muito tempo entre os amantes de filmes de terror, onde a gente tinha aquelas adaptações onde os zumbis eram aqueles caminhantes lentos, né, como é na saga Resident Evil, por exemplo, que os zumbis eles tomam vantagem dos grandes números. Um zumbi sozinho não é muito perigoso, mas quando você tem um grande número, fica difícil de escapar deles, apesar deles serem muito lentos. E é esse debate que começa, a namorada dele começa a falar que as que andam devagar são muito mais assustadores e tal, porque quando o zumbi é rápido, por exemplo, os zumbis do Left 4 Dead, não dá tempo de você ter medo, porque como a ameaça vem muito rápido, você já tem um reflexo de fugir ou de reagir e não dá nem tempo de entender o que é que está lhe atacando. Enquanto o garoto não, que é o Shinichi, ele começa a dizer que não, que os zumbis lentos não dão medo nenhum, porque você pode esquivar, você pode atacar, e você pode muito bem só passar por ele e não vai nem dar tempo dele te atacar. Enquanto os zumbis rápidos não, eles podem ser mais rápidos que você, se eles vierem em grande número você não vai ter tempo de lidar com todos, então os rápidos dão muito mais medo. E aí que a garota então diz, olha só, e mostra o braço para ele. Quando ela mostra o braço para ele, ele nota que está faltando um pedaço da carne no braço dela, e ela diz que aquilo ali foi uma pessoa que mordeu lá na rua, mas que ela acredita que não era um zumbi, porque o cara era simplesmente rápido demais, ele deu a mordida nela e já saiu correndo. O Shinichi então entra em pânico, e é então que eles ligam a TV e tá passando que tá tendo esse surto de uma doença estranha que transforma as pessoas em monstros. E então eles subentendem que tá acontecendo ali um tipo de apocalipse zumbi. O Shinichi então vai lá e amordaça a garota para que caso ela se transforme ela não morda ele, amarra ela e então sai de casa para comprar o máximo de suprimentos que ele pode. Então ele enche a casa de comida, remédios, se tranca com ela e continua vendo a TV. E conforme o tempo vai passando, mais e mais notícias de pessoas virando zumbis. E os dias vão se passando, o corpo da garota começa a se deteriorar, começa a realmente ali apodrecer ou ficar um processo de aparência de um morto-vivo mesmo. Ela começa a ficar mais forte, começa a se soltar das mordaças e ele tem que ficar evadindo ela. Às vezes ele tranca ela em algum lugar, mas ela consegue sair, amarra ela em algum lugar, ela vai lá e rompe as cordas. Então ele vai lá e deixa ela solta mesmo. E quando ele deixa ela solta, ele nota que ela na verdade é uma Slow Walker, ela é um dos zumbis que anda devagar, tal qual os que ela estava defendendo por ser os mais assustadores. Então o que ele faz é simplesmente ficar mudando de cômodo dentro da casa, porque nunca dá tempo dela chegar e atacar ele. Mas ele não contou com um problema, os suprimentos dele uma hora vão acabar. E ele vai ter que sair para procurar mais. É então que ele vai olhar pelo buraco da fechadura, e quando ele olha para o lado de fora, ele nota pilhas e pilhas de cadáver e vários caminhantes do lado de fora, tanto alguns zumbis que andam devagar, quanto outros que estão correndo rápido, e ele nota que não tem como ele sair dali. Quando ele vai conferir seus suprimentos, ele vê que o número está assustadoramente baixo, ele já não tem mais tantos recursos quanto ele tinha no começo desse problema. E é aí que ele começa a ficar com medo, porque e quando a comida acabar, o que ele vai fazer? Será que ele vai ter que, infelizmente, consumir a carne da própria namorada? Mas se ele fizer isso, ele não vai virar um zumbi também? E aí esse problema desse terror psicológico começa a crescer dentro do Shinichi, então ele começa a se desesperar, mas aí ele se acalma e tenta então fazer um racionamento e comer o mínimo de suprimentos possíveis para poder assim manter o máximo de tempo que fosse. É aí que o problema chega, passam-se algumas semanas, simplesmente acaba a comida e o Shinichi começa então a ficar fraco, né? Ele começa a ficar desnutrido, ele começa a ficar também desidratado e eventualmente ele está travado no chão, ele não consegue mexer o corpo dele colapsou. E é aí que a garota começa a finalmente conseguir se aproximar dele significativamente. E o pânico começa a aumentar, porque o máximo que ele consegue fazer é se arrastar no chão, tão lento quanto ela anda. Então a cada pouquinho que ele se arrasta, um pouquinho mais ela anda. E fica nesse medo até que finalmente ela chega perto dele e cai em cima dele. Ele ainda tem força de colocar as mãos para cima e segurar ela pelos ombros para que a boca dela não chegue perto dele, e ela fica tentando mordê-lo. E ele ali num momento de desespero vê que os órgãos dela estão expostos, então ele vai lá e morde um pedaço da carne para não morrer de fome.
e joga ela para trás. Ao engolir a carne, ele questiona: será que eu vou me tornar um deles agora? E é aí então que o corpo dele começa a se transformar. E quando ela parte para cima dele mais uma vez, ele dispara para fora da casa, derrubando a porta e correndo em direção aos outros infectados. E é aí que ele tem o último pensamento lúcido dele antes da sua mente se tornar a mente de um zumbi e ele virar um caminhante também. E ele diz: peraí, então nós viramos exatamente o que nós estávamos debatendo. Ela virou um slow walker e eu virei um running dead, né? Ele virou um morto-vivo que corre, virou um dos zumbis rápidos. E assim a história acaba. É mais uma história do Junji Ito que tem um final apocalíptico, assim como Guiô e tantas outras, onde o mundo simplesmente acabou sucumbido pelos monstros. E o Junji Ito, acho que ele é um dos únicos autores que faz realmente terror, que na maioria das vezes tem finais ruins, né? Eu acho que dá pra contar nos dedos as histórias que tem um final bom do Junji Ito. Porque se a gente pegar outros, a maioria deles escreve um final onde os sobreviventes escapam, onde pelo menos um sobrevive, mesmo que seja um final meio trágico, ainda tem ali sempre tem aquele brilho de esperança, né? Já o Junji Ito não, a boa parte dos mangás dele, as histórias terminam ali com um monstro, né, sendo o protagonista, como é nesse caso, né? E algo legal aqui é ver como o Junji Ito ele fez uma história que dá pra conectar com a gente fácil, porque a gente tem esse debate desde que lançou aquele filme do Romero, o The Night of the Living Dead, A Noite dos Mortos-Vivos, que foi onde começou esse tipo de debate, onde as pessoas falavam, mas e se tivesse um zumbi rápido e tal? Porque no caso do Romero, que até é chamado de zumbis Romero, ou Romero Zombies, são zumbis bem lentos e que são ali, digamos que facilmente vencíveis, mas quando eles estão em grande número, tornam-se uma ameaça quase que imparável. E tem esse debate até hoje, e a gente vê esse toque do Junji Ito, que é um cara que é muito antenado com o terror mundial. Ele não menospreza o terror do Ocidente, mas ele mistura com elementos do horror do Oriente, e é por isso que fica tão bom o que o Junji Ito escreve. Eu espero que você tenha gostado da história. Essa foi a história da She's a Slow Walker, ela é uma caminhante lenta. Eu vou deixar aqui no card e também na tela final outras histórias de Junji Ito que eu narrei e contei aqui no canal. Em especial eu vou deixar do Mimi no Kaidan e a história da Tommy. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, peço que você deixe seu like se você não deixou ainda, peço que você também comente sugestão de histórias de terror para trazer aqui, seja mangá, filme, jogo ou lenda urbana, e também eu peço que você compartilhe esse vídeo para aumentar a relevância dele no YouTube, e mais uma vez clica no botão de se inscrever e ative o sininho, e também considere virar patrocinador do canal virando membro para você receber benefícios exclusivos, como por exemplo o nosso grupo do Telegram, vídeos e lives exclusivos para membros. Obrigado pela sua atenção e pela sua audiência, nós nos vemos no próximo vídeo, se cuidem pessoal, forte abraço. Gracias.